Relatório final do julgamento federal de Sean Combs Diddy, 17º dia, data 5 de junho de 2025. Testemunhas a depor, 2 pessoas. Uma dessas pessoas é Brianna Bongolan. Ela vai dar continuidade ao seu depoimento. E a outra usa um pseudônimo, chamada Jane Doe, descrita nos autos como testemunha anônima. Pede sigilo sobre o seu nome verdadeiro. Brianna deu continuidade ao interrogatório conduzido pela advogada de defesa Nicole Westmoreland, que tentou enfraquecer a credibilidade de Brianna. A estratégia de defesa foi explorar as contradições entre os relatos anteriores e o depoimento atual. O uso conjunto de drogas com Cassie Ventura, o fato de Brianna ter mantido contato com Sean Combs após o incidente da sacada. Quando pressionada, Brianna também reafirmou: "Jamais esquecerei dele me segurando naquela sacada. Não tenho dúvidas do que aconteceu comigo." Ela também foi confrontada sobre o processo em que ela está ali colocando Sean Combs, um processo de 10 milhões de dólares. A senhora quer se tornar milionária, senhora Brianna, com esse processo? Eu não me importo com o dinheiro, eu me importo com a justiça, respondeu ela firmemente. A advogada Nicole ainda sugeriu que o incidente não poderia ter ocorrido na data citada por Brianna, pois Combs estaria em turnê. Em resposta, Brianna vinculou os fatos ao metadados de uma foto de seu hematoma, registrada na manhã do dia 26 de setembro de 2016. A defesa então encerrou uma acusação direta. Você entrou aqui e mentiu para o júri. Você está ciente disso? Não posso concordar com você. Essa foi a resposta de Brianna. Impacto final do depoimento de Brianna, reforçou a sua autenticidade emocional e a consistência moral mesmo sob pressão. Confirmou contato pós o incidente, mas explicou o medo e confusão a impedir de denunciar tal fato. Destacou o padrão de silêncio e coerção que marcou as vítimas de Sean Combs, ou seja, ela refutou ali em algumas coisas e confirmou coisas anteriores. Lembrando que a Brianna Bongolan ela já tinha aberto um depoimento um ano antes, e alguns fatos ainda estão desconectos. Mas ela termina aí, o seu depoimento hoje e não vai mais prestar nenhum tipo de depoimento. Ao final do seu depoimento, ela acaba falando também uma frase ali para a advogada para fechar ali o seu depoimento. Ela diz que não entrou ali por dinheiro, entrou porque sobreviveu a tudo aquilo e quem sobrevive deve falar a verdade. Então, basicamente foi com um tom mais poético ali ao júri diretamente para criar aquele espírito, de fechamento forte e emocional, que pode ali pegar o júri desprevenido. Agora vamos falar sobre a segunda testemunha que usa um pseudônimo chamado Jane. A sessão foi a mais tensa do julgamento até o momento, marcada por esse depoimento que vai vir agora. Uma testemunha totalmente anônima. Teve aí forte proteção federal e rigorosa. O seu depoimento não foi exibido a vídeo público e nem às pessoas que estavam dentro do tribunal, nem mesmo Sean Combs ou o júri ou as outras pessoas viram o seu rosto. Sua voz foi modulada para a sua proteção. Medidas especiais que foram tomadas. Ela depois atrás de um painel opaco fora da visão do público. Apenas o juiz e o advogado podiam ver ela e a equipe essencial que permaneceu dentro do tribunal, ou seja, proteção policial. O seu nome, o seu rosto e imagem foram ocultados do processo. Eles não entrarão no processo, ou seja, ela está ali apenas no anonimato. Jane é mãe solteira e conheceu Combs em 2020, Ela relata que conheceu ele durante uma viagem de amigas a Miami, quando ela ainda se relacionava com uma das amigas dela. Mesmo assim, Jane contou que se sentiu atraída por ele e desde o início descreveu como muito charmoso.
Eles se aproximaram e passaram a trocar mensagens ali anonimamente, usando apelidos como Bert e Ernie, referência às Vila de Sésamo. Logo após, Combs passou a convidá-la para viagens, encontros particulares, jantares, incluindo uma estadia prolongada em um hotel em Miami. Ela relata que desde o início do relacionamento se envolveu com ele, ele usava sistematicamente drogas e fornecia para ela êxtase, cetamina e cocaína. Sempre que nos víamos, usávamos drogas, principalmente durante o sexo. Em uma viagem a Turks Caicos, Combs deu um êxtase pela primeira vez a ela. Ela teve uma reação intensa sendo amparada por seus funcionários. No fim da viagem, ele transferiu $10.000 para compensar a sua ausência do trabalho. Em maio de 2021, ela teve a sua primeira noite de freak off. Combs deu a ela uma fantasia e fez ela fazer sexo usando drogas com um outro homem, e ela acabou aceitando essa brincadeira. Hora depois, Combs realmente trouxe um outro acompanhante profissional de serviços, Cowboy for Angels. Ele acabou ali colocando o quarto com luzes vermelhas, óleo de bebê e fez Jane fazer sexo com Dawn, enquanto ele apenas a observava e se sacudia o palhaço. Em seguida, teve relações com Combs na sequência. Aqui abriu uma caixa de Pandora na minha cabeça. Eu não consegui entender mais nada. Depois disso, eu não consegui mais fechar essa porta. Simplesmente tudo acontecia naturalmente. Jane então relata que 90% dos encontros sexuais com Combs envolvia outros homens já naturalmente, mesmo após ela pedir repetidamente que isso parasse. Essas mensagens, pessoalmente, ele dizia que queria apenas fazer sexo com ela. Combs era desdenhoso ou simplesmente a ignorava. Ele dizia que estava tudo bem, que não faríamos mais aquilo, mas depois aparecia novamente um homem no quarto e fazíamos de novo e repetidamente, várias e várias vezes ao longo dos meses. Jane relata que as noites no hotel, tinha um padrão, era como um ritual. Luzes vermelhas e música ambiente, lençóis cobrindo tudo. Usávamos óleo de bebê em excesso, mais de 24 frascos por noite, lingerie de alto nível, salto alto e pornografia selecionada por Combs que passava ali na TV. Sessões que podiam durar ali 24 horas seguidas. Eu só queria que aquilo acabasse para poder ficar com ele apenas sozinho. Jane relata agora que ela recebia ali uma mesada aluguel e tinha uma dependência ali por Combs. Depois daquela briga, Jane e Combs fizeram um acordo verbal. Ela recebia uma mesada ali de $10.000 por mês. Combs passou a pagar o seu aluguel integral, como forma de manter esse vínculo. Quando ela ameaçava sair da relação, ele dizia que não continuaria pagando mais nada. Eu me sentia obrigada a me apresentar nessas noites, porque ele me pagava o aluguel da minha casa e ainda me dava uma mesada. Jane relata que chegou uma hora que ela tinha um consumo emocional e atraída por Combs. Jane disse que parou de produzir seus conteúdos, o seu trabalho, abandonou as redes sociais, perdeu a sua renda e a sua rotina se moldava a tudo e todas as exigências estéticas que Combs pedia, ou seja, unhas claras, cabelo liso, roupa que ele mesmo comprava e mandava ela vestir, sapatos de grife, entre muitas outras coisas. Ela também relata ali violência e manipulação por parte de Combs, Em um episódio em 2023, ele a estrangulou, levantou ela pelo pescoço e jogou no chão com muita força durante uma briga. E mais tarde, durante a noite, ele forçou Jane a participar de uma outra freak-off, forçando o sexo com um outro homem, um novo parceiro.
O relato de Jane tem uma importância muito forte nesse depoimento. Um ciclo de romance, sedução, drogas, submissão, abuso e coerção por parte de Combs. Combs era como um arquiteto de um ambiente ritualístico e manipulador, com o abuso psicológico e sexual constante sobre os seus parceiros, né? Um sistema de exploração marcado ali e impulsionado por dinheiro, promessas e ameaças, reforçando as acusações de tráfico sexual, extorsão e organização criminosa. Basicamente, tudo reforça o que vem sendo falado nas últimas 3 semanas, né? Então, Jane também acaba falando que durante anos ela foi tratada como uma boneca em um teatro das sombras por Shaw Combs, né? E hoje ela está ali para colocar tudo a panos limpos, né? E declarar o que houve no seu passado. Com esse depoimento, a promotoria afirma que o seu relato vai ajudar a construir o padrão sistemático de abuso com múltiplas vítimas, sendo Jane, Cassie, Mia e Brianna exemplos distintos e complementares desse caso, né? Caso venha a ter mais detalhes amanhã sobre outros depoimentos das próximas testemunhas e sempre deixando você atualizado de tudo. Eu vou ficando por aqui. Até mais.